Rodrigo Branco voltou a se pronunciar sobre a condenação por racismo em uma ação movida por Thelma Assis. Dias após a decisão judicial, o empresário publicou um vídeo nas redes sociais na última segunda-feira, 22, no qual afirma que não pretende recorrer da sentença. Ele revelou ter realizado o pagamento da indenização por danos morais, fixada em mais de R$76 mil, e reiterou seus pedidos de desculpas pelas declarações feitas em 2020. Eu quero, primeiro de tudo, que esse episódio sirva de exemplo na luta contra o racismo, declarou o empresário. Embora reconheça que parte do público possa duvidar de seu arrependimento, ele assegurou que nunca tentou se esconder. Vale lembrar que, segundo Thelma, o empresário não foi localizado pela Justiça brasileira durante o processo, sendo intimado por edital e deixando de apresentar defesa ao longo da ação. No registro, Rodrigo afirmou ter sido confrontado por amigos próximos após a repercussão de suas falas, um processo que ele aponta como fundamental para sua mudança de postura nos últimos anos. Ao encerrar o vídeo, ele pediu desculpas nominalmente às pessoas afetadas por suas declarações, incluindo a médica e campeã do BBB 20, a jornalista Maju Coutinho e a influenciadora Judy Paula. A publicação gerou uma onda de apoio de diversas personalidades. Xuxa comentou: "R.O. achei de muita coragem e valia o que você fez." Já a apresentadora Astrid Fontinelli reforçou a importância do combate ao racismo e destacou: "E somos nós, brancos e brancas, que temos que ir à luta por eles." Nomes como Gominho, Luciana Gimenez, Simone Mendes, Fabiana Carla, Adriane Galisteu, Lívia Andrade e Gai também deixaram mensagens de apoio ao empresário, conhecido por organizar viagens de famosos à Disney. O caso remonta a 2020, durante a participação de Thelma no BBB 20. Na ocasião, durante uma transmissão ao vivo no Instagram, Rodrigo Branco declarou que torcer para Thelma é racismo, e que ela recebia apoio do público, apenas porque ela é negra, coitada. Na mesma live, ele utilizou o nome de Maju Coutinho para sustentar a alegação discriminatória de que mulheres negras alcançariam posições de destaque unicamente por sua cor. Procurada pelo papel pop após a nova manifestação, a equipe de Thelma informou que não comentará o assunto. É impossível falar sobre esse desdobramento sem olhar para trás e entender quem é de fato Rodrigo Branco e como ele se tornou uma figura tão central, e ao mesmo tempo tão polêmica no ecossistema das celebridades brasileiras. Para quem não está familiarizado com os bastidores do entretenimento, Rodrigo não é apenas um nome que aparece em notícias de tribunal. Ele é, há anos, o chamado Rei da Disney, o empresário responsável por transformar viagens aos parques de Orlando em um verdadeiro fenômeno de marketing e influência para o elenco da nossa TV. Nascido e criado no Brasil, ele construiu sua carreira em cima do networking. Rodrigo é daquelas pessoas que entendem o poder da conexão antes mesmo de as redes sociais explodirem como a ferramenta de trabalho que são hoje. Ele começou sua trajetória de forma estratégica, aproximando-se de artistas, criando laços de amizade que logo se tornaram parcerias comerciais. Ele não apenas levava famosos para a Flórida, ele ditava o estilo de vida, o que era luxo, o que era tendência. Essa posição de proximidade com nomes como Xuxa, Angélica e tantas outras estrelas do primeiro escalão deu a ele um status que pouca gente nos bastidores consegue alcançar. No entanto, essa mesma exposição que o alçou ao sucesso foi o que pavimentou o caminho para o colapso de sua imagem em 2020. Naquela época, durante a efervescência do Big Brother Brasil 20, o país inteiro estava acompanhando a trajetória de Thelma Assis, uma médica que, com sua postura resiliente e digna, conquistou o Brasil. Rodrigo, de dentro da sua bolha, cometeu o erro crasso e imperdoável de usar suas redes sociais para deslegitimar a vitória e a existência de Thelma, recorrendo a comentários que não apenas eram ofensivos, mas que carregavam o peso histórico do racismo estrutural. Ao dizer que a torcida por ela era baseada apenas na cor da pele, ele não estava apenas atacando uma participante de reality show, ele estava negando o mérito e a trajetória de uma mulher negra e profissional, utilizando o nome de Maju Coutinho, outra referência de competência absoluta em sua área, para tentar validar um argumento discriminatório que, na verdade, só expunha o seu próprio preconceito. O que mudou de 2020 para cá? Muita coisa e, ao mesmo tempo, o essencial permanece como cicatriz. Na minha visão, o que vemos agora, com esse vídeo de retratação e o pagamento da indenização, é o encerramento de um ciclo jurídico, mas não necessariamente de um ciclo social. É preciso analisar o comportamento dele com cautela. Por um lado, o reconhecimento da culpa e o pagamento da dívida são os passos mínimos esperados de quem foi condenado pela justiça.
Por outro, o fato de ele ter sido citado por edital, ou seja, de ter se tornado, durante o processo, alguém difícil de ser localizado pela justiça brasileira, levanta questões sobre o quanto ele realmente estava disposto a encarar as consequências na época. Quando ele diz que não tentou se esconder, os fatos processuais contam uma história um pouco diferente. Mas pessoalmente acho curioso observar como a rede de apoio dele se manifestou. Ver nomes como Xuxa, Astrid Fontinelli, Adriane Galisteu e tantos outros comentando e validando essa nova postura dele é um reflexo claro de como a elite do entretenimento brasileiro lida com o erro e a redenção. Existe uma diferença fundamental aqui entre o que a sociedade espera e o que o meio artístico perdoa. O meio artístico é, por natureza, muito voltado para a manutenção das relações. Rodrigo é alguém que durante décadas cultivou afetos reais. Essas amizades não são apenas profissionais, são laços de longa data. Por isso, quando ele pede desculpas e mostra uma mudança de comportamento, ele recebe um abraço coletivo. Mas para quem olha de fora, para o grande público, a pergunta que fica é: esse arrependimento teria vindo se a condenação não estivesse batendo a porta? Essa é uma dúvida legítima, e o próprio Rodrigo reconhece no vídeo que parte das pessoas não acredita na sua mudança. E honestamente, eu acho que essa descrença é saudável. O combate ao racismo não pode depender da boa vontade ou da imagem pública de quem o pratica. Ele tem que ser sistêmico. Quando ele diz que quer que esse episódio sirva de exemplo, eu acredito que a maior lição que fica não é sobre o perdão, mas sobre o custo do preconceito. Olhando para trás, a trajetória de Rodrigo Branco é uma lição sobre o poder da palavra em um mundo conectado. Ele foi de um influenciador onipotente para alguém que teve que enfrentar o peso da lei. A correlação entre o passado, o empresário que usava sua voz para validar discursos racistas em lives, e o presente, o homem que agora paga indenizações e busca reconstruir sua reputação, mostra uma tentativa de mudança que é tardia, mas que é o único caminho possível para quem quer continuar integrando o espaço público. Eu particularmente acho que a televisão brasileira e o mercado de influência estão aprendendo, a duras penas, que não existe mais lugar para falas que diminuem a dignidade humana. O que aconteceu com Thelma, Maju Coutinho e Ju de Paula não pode ser apagado, nem com pagamentos de indenização, nem com vídeos de retratação. O que pode ser feito, e o que parece estar sendo feito agora, é uma tentativa de reparação. No fim das contas, a cena de personalidades de peso como Astrid Fontinelli pontuando que somos nós, pessoas brancas, que precisamos combater o racismo, é o ponto mais importante de todo esse debate. Isso mostra que o foco do assunto finalmente saiu de quem é Rodrigo Branco e foi para qual é a nossa responsabilidade diante do racismo. Isso é um avanço. Se o Rodrigo aprendeu ou não, só o tempo dirá, e suas atitudes daqui para frente serão o único termômetro possível. O que eu percebo, analisando o cenário como um todo, é que a impunidade, que muitas vezes parecia ser a regra no meio das celebridades, encontrou finalmente um limite jurídico e social. Esse caso é um marco não porque o Rodrigo é uma pessoa especial, mas porque ele representa um padrão de pensamento que por muito tempo se sentiu confortável e protegido pelo silêncio. Hoje esse silêncio foi rompido pela justiça, e a repercussão mostra que o público está muito mais atento, muito mais crítico e, felizmente, muito menos disposto a aceitar desculpas que não venham acompanhadas de uma mudança real e profunda de mentalidade. É um episódio triste, mas necessário para que a gente continue discutindo o que é inaceitável em uma sociedade que tenta, ainda que lentamente, ser mais justa e menos desigual para todos. Legal, gostei que você assiste até o fim, obrigado. Poxa, esse cara aqui tá trabalhando toda hora. Eu acordo cedo, já vou ver canal, vou dormir tarde às vezes vendo se tem comentário, se alguém se inscreveu. Porque canal pequeno a gente começa assim, né? E o que engorda o boi é o olho do dono, eu sempre falo isso. Então, só um dedinho, ó. Bom, você se inscreveu no meu canal, fiquei super feliz. Fico feliz demais. E aqui chega a notificação, eu fico feliz. Se tiver um comentário, então, eu vou ler ele, vou responder, vou deixar um coraçãozinho. Fico muito feliz e agradecido porque isso ajuda meu canal. Posso contar com você?